Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da 4ª semana do tempo da Quaresma, dia que também dedicamos à memória de Maria no sábado. Queremos então, de um modo especial, contar com a intercessão de Nossa Senhora no dia de hoje, sobre nós, sobre nossas famílias, nossos trabalhos, tudo aquilo que nós empreendemos. E que realmente o seu dia hoje seja um dia repleto de bênçãos. Para melhor rezarmos, ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra da Igreja, rezemos juntos, clamando a ação e a unção do Paráclito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 20 de março, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está lá em São João, no capítulo 7, nos versículos de 40 a 53. João 7, de 40 a 53. Ouçamos então a palavra de Deus, que hoje nos é dirigida, com muita piedade, com muita atenção. Essa palavra que é luz para iluminar nosso caminho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém,
um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, este Evangelho que nós acabamos de ouvir nos traz o ensinamento de Jesus que comove os corações. A palavra que Jesus diz que mexe com as pessoas que estão dispostas a ouvi-lo. A surpresa das pessoas ao ouvir a voz de Jesus e perceber que ninguém ensinava da maneira que ele ensinava. Voz que tocou o coração até dos guardas do templo. Palavra que mexeu com a sensibilidade até daqueles que tinham sido enviados para prendê-lo. Não tiveram forças, não tiveram coragem, porque de algum modo foram seduzidos pela palavra que ouviram da boca de Jesus. Os fariseus que estão decididos a prendê-lo e a condená-lo, ficam irritados. São capazes até de colocar em dúvida a capacidade de seus próprios confrades, podemos dizer assim, no que respeita às Escrituras e ao conhecimento da lei, quando emitem uma opinião diferente. Os fariseus estão decididos, alguns deles, e também os chefes do povo, a prender Jesus e a matá-lo. Mas existem outros conhecedores das Escrituras também, como Nicodemos, fariseu, mestre da lei, que tem uma opinião diferente. Vamos ouvi-lo, vamos escutá-lo. Quem sabe pensando assim, se eles pararem para escutá-lo, também vão se sentir seduzidos, também vão perceber que a voz daquele homem ninguém jamais ouviu em lugar nenhum, que a palavra que ele anuncia ninguém jamais viu ser anunciada por ninguém, e que ele é realmente um profeta. Até mesmo Nicodemos, que também é um mestre da lei, por ter uma opinião diferente daqueles que estavam cegos de ódio e que se utilizavam das Escrituras para justificar o seu ódio, Nicodemos é censurado. Enquanto os guardas são chamados de gente maldita, porque deram ouvidos àquilo que Jesus falava e ensinava, e se sensibilizaram com as palavras de Jesus, Nicodemos é praticamente chamado de um analfabeto nas Escrituras, de alguém mal instruído e que deve estudar mais, porque não é competente o suficiente para falar de Deus ou interpretar as Escrituras. Nicodemos é acusado por ter uma opinião diferente da opinião do ódio, por ter uma opinião diferente da opinião do julgamento dos outros, por ter uma opinião diferente daquelas que estavam sendo gestadas no coração de alguns dos seus confrades com relação a Jesus.
Com certeza, aquele mestre da lei, Nicodemos, já tinha sido tocado pela palavra do Senhor. Já tinha estado com ele. Já tinha aberto o coração. Já estava sensível ao amor. Já tinha consciência de que a lei de Moisés é importante, de que as escrituras são importantes, mas existe uma luz especial que ilumina tudo, que é Cristo, sua palavra, a salvação que Ele traz. Meu irmão, minha irmã, não podemos nos tornar cegos e não nos deixar guiar pelo Evangelho de modo autêntico. Somos convidados a nos tornar sensíveis à palavra de Deus, a deixar-nos realmente tocar pela ação de Jesus em nós e a percebermos que somos convidados a sermos parecidos com Jesus, nos seus atos, nas suas ações. Termos um coração sensibilizado como o coração de Jesus. Tantas vezes a Escritura diz que Jesus sentiu compaixão do outro. É ouvindo o Senhor, nos deixando tocar por sua palavra, que nos tornamos parecidos com Ele. Oxalá tenhamos a surpresa dos guardas do templo e a certeza de poder afirmar: ninguém jamais falou como esse homem. E tenhamos a sensibilidade de Nicodemos e o desejo de ouvi-lo sempre mais, de ouvir o Senhor sempre mais e seguir a sua vontade, a sua palavra. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá